Estou aguardando aqui o ok da gravação. Show de bola. Valendo. Nossa aula hoje será sobre análise textual. Importantíssima, como todas as outras. Tem o microfone ligado aí. Pronto, ok. Como todas as outras. Tanto para você escrever, quanto para você interpretar as questões da prova de linguagens. E, detalhe, a aula de hoje, ela não vai servir para você desenrolar no popular só na prova de linguagens. Vai servir para você acertar as questões de todas as disciplinas, de todas as matérias, de todas as disciplinas do Enem. Por quê? Porque a aula de hoje será sobre compreensão e interpretação textual. Primeiro, são coisas diferentes. Compreensão é diferente de interpretação. Observe que eu tenho uma conjunção aqui, conjunção aditiva, e que já me dá esse norte. Não é compreensão ou só interpretação, é compreensão e interpretação. Então eu tenho duas coisas aí, e essas coisas são diferentes. E muita gente não sabe, e por não saber, erra a questão. Maioria das questões das provas do Enem de todas as disciplinas, português, história, geografia, matemática, biologia, enfim, a resposta está no enunciado da questão. Problema: o aluno ele não consegue interpretar, compreender o enunciado da questão. Consequência, ele erra. Erra por não compreender o enunciado da questão. Muitas vezes, você não precisa nem ler o texto. Muitas vezes, pelo enunciado, você consegue desenrolar a questão. Muita gente, vamos dizer assim, perde tempo lendo o texto. Perde tempo entre aspas. Dependendo da questão, claro, só com a leitura e a compreensão do enunciado dá para responder a questão. Então, qual é a primeira dica? Pegou a prova do Enem? Qualquer prova da sua vida. Leia primeiro o enunciado da questão. Não leia primeiro o texto, leia primeiro o enunciado. Tá certo? Por quê? Porque ao ler o enunciado, você vai ter um norte do que buscar no texto. Depois desse norte, depois de compreender, de interpretar o que está ali no enunciado da questão, você pode optar ir ao texto ou não. Às vezes, como eu falei, a resposta você consegue tirar do próprio enunciado. Se for mais complexo, se exigir realmente que você volte ao texto, você vai ao texto. Por quê? Porque no enunciado geralmente tem ali trecho tal, linha 4, linha 10, linha 15. Tem a referência da linha no enunciado. Então você já vai direto para o local que o enunciado está pedindo. Agora, se for necessário realmente ler o texto, aí você lê com calma. Nós vamos trazer aqui, no decorrer dessa aula, dicas de como ler, né, de como conseguir extrair as informações do, do texto. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira informação que eu trago para vocês é: compreensão é diferente de interpretação. Com isso em mente, vamos continuar. A compreensão de um texto nada mais é do que a análise e decodificação
do que está realmente escrito nele, nas frases, nas ideias que estão presentes no texto. Compreensão é uma análise do que está ali, exposto, escrito no texto. É uma análise direta, é uma percepção clara. O foco está no texto e também busca a objetividade. Não tem o que você procurar tentando inferir o que o autor quis dizer se a questão é de compreensão. Se for de compreensão, a resposta está no texto. Compreender o texto é entender, ser capaz de ler o texto, de decodificar as palavras, as frases, as ideias presentes no texto. Isso é compreensão. Interpretação, aí já é outra história. A interpretação exigirá um pouco mais de você. A interpretação exigirá um pouco mais de sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque enquanto a compreensão está no texto, nas linhas do texto, a interpretação ela está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Ou seja, é o entendimento subjetivo do texto. É a conversa do leitor do texto, de você, leitor, com o autor do texto. Quando o autor se propõe a escrever qualquer texto, ele tem em mente um público. E ele tem em mente que esse público tem uma noção a respeito da temática sobre a qual ele vai escrever. Então, ele diz muitas coisas, mas deixa outras implícitas, para que o leitor dialogue com ele através do texto, para que o leitor, usando seu conhecimento de mundo, sua bagagem cultural e literária, ele preencha as lacunas que o autor deixou no texto. Claro, aí é esse conhecimento de mundo, né? Nós falamos de, aconselhamos que vocês têm que ler livros bons, bons livros, assistir a bons filmes, né? Ouvir boas músicas, porque tudo isso aí agrega conhecimento, aumenta o seu repertório de mundo. Agora, o que eu falei é ler bons livros, é ouvir boa música, é ver bons filmes, boas séries. Eu posso ver séries? Pode, desde que sejam boas. A ideia é, busque o que acrescenta em sua vida, o que for de positivo. Aí você invista tempo nisso. Ah, eu tenho que fazer ler um livro e tal. Eu vou perder tempo. Você está investindo tempo. Tempo você perde quando você pega o seu celular e passa horas e horas rolando a barra do feed procurando besteira. Aí você perde tempo. Se esse tempo tivesse empregado em assistir a um bom filme, ou a ouvir uma boa música, ou principalmente ler um bom livro, aí você estaria acumulando repertório cultural para usar não só na redação, para usar na vida. Então, esse conhecimento de mundo se adquire, né, seguindo os passos que eu falei. E sem conhecimento de mundo complica a questão da interpretação. O indivíduo que tem conhecimento de mundo limitado, ele pode até compreender o texto, mas ele vai ter dificuldade de interpretar. Tá certo? É uma análise indireta. Por quê? Porque não é o que está no texto. A interpretação exige um pouco mais de você. É uma percepção sutil. Não está tão claro ali no texto, né? Requer um pouco de esforço cognitivo. O foco da interpretação não está no texto. Olha só que legal. O foco está no contexto. É contextual. Tá certo? Está fora do texto. Por isso, é comum a questão da subjetividade. Tá vendo como isso é bacana? Olha só.
É possível compreender um texto sem interpretá-lo. É possível, é. Você lê o texto, se você conseguir ler medianamente, você vai conseguir compreender o que está ali escrito nas linhas do texto. Agora, não é possível interpretar sem compreender. Para interpretar, você tem que compreender. Se você não consegue compreender, aí complica, tá certo? Você pode compreender e não conseguir interpretar. Agora, se você não conseguir compreender, tampouco conseguirá interpretar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você, como professor, como assim? Eu consigo ler o texto, eu consigo compreender o texto, mas não consigo interpretar. Sim, porque a compreensão diz respeito ao que está no texto, nas linhas do texto, claramente ali, só ler. Se você consegue ler medianamente, pelo menos isso, então é possível que você consiga interpretar. Quando partir para o campo da compreensão, que é um pouco mais, é um nível acima, né, que requer todo o seu repertório cultural, aí a história muda de conversa, a prosa muda de rumo, tá certo? Como é que eu, na hora da questão da prova, professor, como é que eu vou saber se aquela questão é de compreensão ou de interpretação? Detalhe, a compreensão, como nós já falamos, ela está no texto. Ou seja, como é que ela está no texto? Nas linhas do texto. Basta você ler com calma. Se você consegue ler, você vai compreender. Você pode até não interpretar, vou insistir nessa tecla, mas você vai conseguir compreender. Como é que eu vou saber se a questão é de compreensão, de interpretação, já que são coisas diferentes? Simples. Existem comandos de questões. Cada questão tem um comando que vai indicar se aquela questão é uma questão que exige a sua compreensão somente ou se requer a sua interpretação, ou se requer que você vá além. Por exemplo, terminou de ler o texto, ou antes de ler o texto, você vai para a questão e olha, aí tem assim, segundo o texto, tal, tal, tal. Esse comando aqui é um comando clássico de compreensão. Se é segundo o texto, a resposta está no texto, nas linhas do texto. Basta você voltar, ler e encontrar a resposta. Então, gravem esse comando. Segundo o texto, quando vocês virem, segundo o texto, pronto, achei. É uma questão de compreensão. Se é de compreensão, eu não preciso quebrar muito minha cabeça. Eu vou voltar ao texto, ler, porque ela vai estar aqui a resposta. Se é de compreensão, obrigatoriamente ela está nas linhas do texto. Tranquilo? Se é de compreensão, a resposta está onde? No texto. Um dos comandos é esse. Bateu o olho no comando, tá lá. Segundo o texto, já sei. Isso aí é compreensão. Então, vou procurar no texto a resposta. Outro comando. O autor do texto diz que. Mais um comandozinho de compreensão. Desculpem a voz aqui, porque a rinite não está 100% curada e eu estou um pouco com falta de ar. Está ficando um pouco fanhoso aqui, mas vamos lá, vamos fazer. Então, observe. Quando você pegar a prova e olhar que tiver assim, ó, na questão, o autor do texto diz que, você já sabe, questão de compreensão. Mais um comando. Se é de compreensão, a resposta está onde? No texto. Se é de compreensão, a resposta está no texto. Então, essa aula vai servir para vocês saírem daqui com essa ideia, com essa noção, né, de que compreensão e interpretação são diferentes
E isso vai possibilitar que vocês consigam acertar mais questões que envolvam o texto, como eu falava no início. Vai facilitar a vida de vocês, não só na prova de linguagens, mas em todas as provas do Enem ou de qualquer coisa que você for fazer prova na sua vida, tá certo? Então, tenho dois comandos já. Segundo o texto, e o autor do texto diz que. Outro comando. O texto informa que. Olha só. O texto informa. Onde está a resposta? No texto. O texto informa, então a resposta está no texto. É uma questão de compreensão. Mais uma questãozinha de compreensão. Como é que eu sei? Está aqui o comando. Se está no texto, é compreensão. Se é compreensão, está no texto. Outro comando. Você pegou a prova, foi para a questão, aí tem lá assim, ó, no texto, tal, tal, tal. Ora, onde é que está a resposta? Claramente, no texto, tá certo? A resposta está no texto. Por quê? Porque é uma questão de compreensão. Tá tranquilo até aqui, essa parte de compreensão? Deu para entender o que é compreensão? Onde é que está a resposta da compreensão, das questões de compreensão? E onde e como eu identifico os comandos? Tranquilo, né? Beleza. Olhei para o comando, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que memorizar esses comandos, tá certo? Então peguem esse slide aí, imprimam aí, pregue dentro de casa, em todo canto. De preferência, copia os comandos, manuscrito. Adquiram o hábito de escrever. Ah, professor, manda aí o slide. Tá, beleza, tá aí, tá no grupo. Pronto, salvei. E queria só para salvar? Não, eu vou imprimir. Beleza. E só para imprimir. Beleza. É bom você ter o slide. Mas vá por mim. São 38 anos de idade, 19 de sala de aula, 11, 12 de cursinho. E alguns estudando para fazer concurso. Eu estudo todo dia, inclusive. Quando você escreve, já falei isso aqui várias vezes, eu vou só enfatizar. Você aprende duas vezes. Os melhores professores do Brasil e do mundo vão aconselhar vocês a escreverem. Aqui a aula. Assista a aula fazendo anotações. Professor, eu vou anotar tudo que está no slide? Não. Por quê? Porque o slide vai para você depois. Você vai receber esse material, né? Vai em PDF para você. Então não precisa você copiar o que está aqui. Agora, precisa você prestar atenção e anotar algo que eu disse que não está aí. Aí sim, você tem que anotar. Por quê? Quando o material for para você, vai sem o que eu disse. Muitas coisas que eu digo não estão no slide. Aí quando você receber material, aí você transcreve. Faz um resumo, transcreva tudo, o que você julgar importante. Habitue-se a fazer o seu próprio resumo. Crie esse hábito. Você vai ver como vai mudar totalmente a sua vida no tocante aos estudos e aprendizagem. Tá certo? Vamos para frente. Agora vai ficar mais complicado. Volto sim, Letícia. Volto sim. Qual? Aqui? Ou é esse? É esse, Letícia? Ou é o anterior, ou é o primeiro? Pronto.
Esse aqui, vocês têm a opção de ir printando aí, quem quiser adiantar, mas depois da aula isso aí vai estar no, lá no Google Sala de Aula. Eu vou postar lá no, onde vocês têm acesso. Nada, exponha. Vamos lá. Então, interpretação, nariz entupido. Interpretação é mais complicado. Por quê? Porque diferente da compreensão, a interpretação está fora, fora, fora do texto. As respostas às questões de compreensão, elas não estão no texto, elas estão além do texto, tá certo? Elas estão nas entrelinhas do texto. Eis o problema. Problema entre aspas. Aqui, você vai ter que conversar com o autor através do texto. Você vai ter que supor, né, tirar conclusões do que o autor quis dizer, mas não deixou ali explicitamente nas linhas do texto. Ele deixou nas entrelinhas. Ele deixou ali implicitamente. Então, detalhe. Enquanto a compreensão, as respostas às questões da compreensão, você vai procurar no texto, as respostas das questões de interpretação, você vai procurar fora do texto, além do texto, nas entrelinhas do texto. Professor, tem comandos? Tem. Olha só, vários comandos aqui inicialmente. Olhou para a prova, viu que tem assim, ó, depreende-se questão de compreensão, questão de interpretação. Compreende-se do texto, infere-se, conclui-se do texto que depreender, inferir e concluir a partir da leitura são sinônimos. Então, quando você vê a pergunta diz assim, depreende-se do texto, a resposta não está no texto, ela está nas entrelinhas. A partir da leitura do texto, é que você vai procurar interpretar o que o autor quis dizer. Não diz claramente, mas ele deixou ali marcas para você fazer essa interpretação. Então, depreende-se, infere-se, conclui-se do texto, são questões de interpretação. Logo, as respostas não estão no texto, elas estão fora do texto. Que coisa chata esse nariz entupido. Outro comando. O texto permite deduzir. Deduzir é mesmo que depreender, que inferir, que concluir do texto. Que deduções você faz a partir da leitura? Você deduz o quê? Não está no texto ali a resposta. Você tem que deduzir o que o autor quis dizer. Você tem que inferir. Tá entendendo? Outro comando. É possível subentender-se a partir do texto que subentender-se é mais um comando de interpretação que serve como sinônimo dos demais citados. Se é interpretação, está fora do texto. Não está ali no texto, claramente. Tá certo? Qual a intenção do autor do texto quando afirma que, olha só, essa pergunta é clássica. Perguntar pela intenção do autor é clássico. Qual é a intenção do autor? Ele não deixa claro no texto, nas linhas do texto, não está dizendo a intenção dele. Mas pelo que você leu, dá para ter uma ideia da intenção dele, do que ele quis dizer. Dá para inferir, dá para deduzir questão de interpretação. Observe que a intenção do autor, ela pode vir com outro nome, com esse nomezinho aqui, ó.
qual o propósito comunicativo, que é a mesma coisa de qual a intenção do autor, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Pode ser que a prova venha com o nomezinho de, a pergunta venha com o nomezinho lá. Qual a intenção do autor ou qual o propósito comunicativo do texto? Que dá no mesmo. Por quê? Porque quem escreve tem uma intenção. Não existe texto neutro, sem intenção alguma. Quando você posta uma mensagem lá no seu feed, tem uma intenção. Seja alertar alguém, seja informar alguém, seja uma indireta, mas tem uma intenção. Então, quando o autor escreve qualquer texto, ele tem uma intenção. Ser capaz de desenvolver a competência de conseguir identificar essa intenção no texto é essencial e vai deixar você à frente de muitas pessoas que não desenvolveram essa competência. Então, eis as questões, eis os comandos que indicam exatamente que a pergunta requer a sua interpretação. Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto. O texto permite deduzir, é possível subentender a partir do texto qual a intenção ou propósito comunicativo do texto. Se for de interpretação, essas são as perguntas, esses são os comandos. Se for de compreensão, segundo o texto, o autor do texto diz que, o texto informa que, no texto, memorizem esses comandos. E a maneira mais fácil de memorizar é por repetição. E a maneira mais fácil de fazer isso é transcrevendo, tá certo? Escrevam. Como ler um texto? Ler de qualquer jeito? Como eu leio qualquer texto? Bem, vamos lá. Quer ler um texto para conseguir compreender e, consequentemente, interpretar? Vamos lá, vamos às dicas. Primeira leitura. Observe que eu disse primeira leitura. O que é que você consegue pressupor quando eu digo assim, primeira leitura? E aí? Se eu digo assim, primeira leitura, o que é que vem à sua cabeça? Podem falar aí. Como ler um texto? Primeira leitura. O que que você espera? Isso, Letícia. Que terá mais de uma. Nós vamos ter a aula sobre pressupostos e subentendidos. Quando eu digo assim, primeira leitura, aí você pensa, bom, se essa é a primeira, consequentemente vai ter pelo menos mais uma. Vai ter mais de uma. Né? Boa, boa sacada aí de Letícia. Observe, a primeira leitura vai pegar seu texto e vai ler uma leitura ali intencional, uma leitura de forma jornalística, como se estivesse dando a notícia. Observe como os jornalistas, eles dão a notícia. Observe ali William Bonner, Fátima, que não apresenta mais, né? Esses jornalistas, como eles dão a notícia? Eles fazem impostação de voz, eles leem com uma certa entonação. E é fundamental que você faça isso na primeira leitura. Se não conseguir ler em voz alta, se for, por exemplo, na prova do Enem, você balbucia ali de alguma forma que você consiga ouvir a sua voz. Se for em casa, no exercício, você pode ler alto. Se não, você lê um pouquinho assim, mas que você consiga ouvir o que você está lendo. E fazendo a entonação, isso aqui faz toda a diferença.
Já falei sobre isso aqui, acho que foi aqui. A entonação, né? Ler uma pergunta como uma pergunta, ler uma exclamação como uma exclamação. Se é uma interjeição, né, que exprime susto, admiração, espanto, leia como tal. Faça essa entonação. Isso irá ajudá-lo a compreender o texto. Faça as pausas corretas, a pontuação correta. Quando você atropela a pontuação, você não compreende de jeito nenhum. Há anos o povo vem falando aí que o aluno brasileiro tem dificuldade de interpretação de texto. E há anos eu venho batendo na mesma tecla. Não é uma dificuldade de interpretação, tampouco de compreensão. É uma dificuldade de leitura. Consequentemente, leva à dificuldade na compreensão e, pior ainda, na interpretação. Então, tudo tem uma causa. Né? Toda consequência provém de uma causa. A consequência do mau desempenho dos alunos brasileiros nas provas de interpretação e compreensão tem uma causa. Qual é? A falta de hábito de leitura. A pouca leitura. Às vezes, nenhuma leitura. Isso leva à consequência da falta de interpretação. Ah, eu tenho dificuldade de interpretação. Não tem leitura. Não, mas eu leio muito. Está lendo errado. Não tem para onde correr. 2 e 2 são 4, né? Acabou. Deixa eu ver aqui esse comentário. Cadê? Não consigo mais ver. Então, observe. Deixa eu ver se eu consigo ver esse comentário aqui. Um dia desse eu estava vendo um vídeo dos políticos dos anos 60 descansando. Descansando? Parece até que eles estavam lendo, sim, mas com uma voz bem. Isso. Essa impostação faz com que o seu texto se torne audível, se for alguém que esteja escutando, e legível, né? Então, quando você está entonando, quando você escreve, você tem que escrever de forma clara, né, para que quando o indivíduo for ler, ele possa colocar essa entonação, né, na leitura. Então, quando você lê e consegue ler fazendo essa entonação, você consegue interpretar. Consegue compreender e consegue interpretar. Agora, se você não faz isso, é o que eu falei. Se você tem dificuldade de ler, se você lê meio que gaguejando, não vai ter como. 5 linhas ali do enunciado da questão. A própria questão, letra A, às vezes 2, 3 linhas para você ler. Letra B, mais 2 ou 3 linhas. As próprias questões são grandes. Além do enunciado, as questões são grandes. As alternativas. Se o cara não tiver a habilidade de ler com fluência, de ler fluentemente, de ler proficientemente, ele não vai entender. Você lê, você vê as pessoas lendo e vê elas tropeçando nas palavras, aí depois o aluno vai para você e diz, não entendi não. Claro que não entendeu. Não sabe ler? Tá entendendo? É simples demais. Você quer melhorar a sua interpretação? Quer melhorar a sua compreensão? Leia. Pratique leitura todos os dias, mas leia corretamente, tá certo? Você vai ver que ao melhorar a interpretação, perdão, ao melhorar a sua leitura, você vai melhorar a compreensão e, por consequência, a interpretação, tá certo? Então, a primeira leitura é com essa impostação e tem um objetivo, ó,
Para que serve a primeira leitura? Para você encontrar a ideia central do texto. Todo texto ele tem uma ideia central. Todo texto tem uma ideia central, a partir da qual giram as demais ideias. Então, observe. Se você, na primeira leitura, consegue encontrar a ideia central do texto, você tem muitas chances de compreender e interpretar completamente o texto. O que seria a ideia central? É o famoso do que trata o texto. Do que o texto trata. Você tem que ser capaz de descobrir isso na primeira leitura. Aí você parte para a segunda leitura. Tá certo? Aí já é uma leitura mais detalhada. Você vai começar a fazer marcações, a grifar, a fazer anotações, ou seja, a destacar as principais ideias do texto todo. Qual é a dica? Descubra a ideia central de cada parágrafo. Todo parágrafo, ele é uma mini dissertação. Todo parágrafo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Parágrafo bem escrito. Então, existe ali o tópico frasal, que é a ideia central. Depois, dentro do parágrafo, existem as ideias secundárias, que desenvolvem a ideia central. E, por fim, existe a ideia que fecha, que retoma a ideia central e conclui o raciocínio dentro do parágrafo. Então, todo parágrafo tem uma ideia principal. Ou seja, existe uma ideia central que norteia todo o texto, que é do que o texto trata, e dentro de cada parágrafo existe uma ideiazinha central. Então, a ideia é, a onda é, pegue a ideia central de cada parágrafo e copie ao lado. Esse parágrafo fala disso. Esse parágrafo fala disso. Esse parágrafo fala disso. Assim como o seu texto, quando você for produzir, não esqueçam disso. O seu texto, os parágrafos do seu texto tem que ter esse raciocínio, tem que ter essa lógica. A ideia central, que é o tópico frasal, e as ideias secundárias. Tá certo? Um texto bem escrito, com parágrafos bem escritos, se constrói assim. Então, você leu a primeira vez, deu uma sacada no panorama, encontrou a ideia central. O texto fala disso, aí anota. Agora eu vou desenrolar, vou esmiuçar aqui, eu vou estraçalhar o texto. Primeiro parágrafo, essa é a ideia central. Segundo parágrafo, essa é a ideia central desse parágrafo. Terceiro parágrafo, essa é a ideia central desse parágrafo. Quarto parágrafo, quinto parágrafo, depende de quantos parágrafos esse texto tem, se você está lendo. Depois disso, você vai marcar verbos. Por quê? Por que os verbos? Porque os verbos indicam ação dos personagens, né? Indica acontecimento, indica estado. Então, né, ajuda a você compreender o que está acontecendo no texto. Depois, você grifa os adjetivos. Por quê? Os adjetivos eles denotam luz de valor. Eles caracterizam o ambiente, um personagem. Tá entendendo? Depois, advérbios. Por que advérbios? Porque os advérbios indicam circunstâncias do fato que deu origem à ação verbal. Então, essas três classes elas são essenciais. Essenciais. Eu vou acrescentar aqui ainda, além disso, põe aí as conjunções que ligam as ideias, as preposições que ligam as palavras e os pronomes que acompanham ou substituem o nome. Então, verbos, adjetivos e advérbios, conjunções, preposições e interjeições. Destaquem essas palavras dentro do texto, porque elas vão ajudá-lo a compreender e interpretar o texto. Tá certo? Então a vibe é essa. Faz uma leitura e na primeira leitura você somente procura a ideia central do texto todo.
Na segunda leitura, você vai fazendo suas anotações, destacando verbos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, preposições, e vai tentar separar a ideia de cada parágrafo. Essa e essa. Ao fazer isso, não tenha dúvida de que você conseguirá extrair a essência do texto. Para finalizar, se você tiver tempo na hora da prova, você faz um fluxograma. O que é um fluxograma? É um esquema que mostra as relações das partes do texto. É o que a gente chama hoje, pode dizer, de mapa mental. Mesma coisa. Tem uma ideia central aqui, chama C, ideia central. Aí aqui tem a ideia, aqui a ideia, aqui tem outra ideia e aqui tem outra ideia. E elas estão interligadas, tá certo? Então isso é um fluxograma. Você esquematiza as ideias. Essa ideia está ligada a essa, nesse parágrafo aqui, que está ligada a essa outra, que retoma a anterior, que afirma. Está entendendo? Estou olhando para o celular aqui. Está entendendo? Então, dá trabalho, dá. Por isso que o aconselhável é você fazer isso em casa. Você faz em casa, pratica isso em casa. Depois da aula, você pega um texto aí. Antes de dormir, você pega um texto, qualquer texto, um texto de uma página na internet, aí, pega como texto. Faça esse experimento. Faça esse exercício, essas duas leituras, seguindo essas orientações. Ah, eu entendi como é que faz. Guardei o material, vou agora olhar aqui em minhas redes sociais, que eu já tive aula demais por hoje. Não vai surtir efeito. Exercite. Depois disso, vou mandar questões para vocês responderem lá no sobre compreensão e interpretação. Mas respondam, tá certo? Exercitem. Quer dizer, eu vou deixar lá. Quem vai decidir se vai responder ou não são vocês. São aqueles que querem melhorar a compreensão, a interpretação e tal. Quem não quer, obviamente não vai responder. Eu vou só trocar o slide aqui para a gente dar continuidade. Quem tiver alguma pergunta, aproveita para ir fazendo aí enquanto eu troco o slide. Quem tiver ficado com alguma dúvida, que a gente já responde. Valton, Salivane, alguém aí? Cesilane, alguém está com dúvida? Não deu para entender legal aí. Até agora, ok. Tudo ok? Então vamos lá. Show de bola, pode continuar. Agora nós vamos Tudo fazer. entendido. Show de bola. Tranquilo. Nós vamos fazer agora aqui um exercício de compreensão e interpretação ao vivo e a cores. Olha só que legal. Tá na tela. Vocês estão vendo já? Já aparece? Ainda não. Vai chegar. Apareceu. Tá Show de aparecendo. bola. Apareceu. Apareceu. Vamos agora exercitar aqui a teoria. Compreensão e interpretação. Análise do texto. Eu tenho esse pequeno texto aqui, que é o único parágrafo. E agora nós vamos trabalhar em cima dele. Observe o título do texto. Primeira dica. Observe o título do texto. Guarde as informações que esse texto me traz. Isso é o primeiro ponto. Tem gente que não olha nem para o título, já vai ler o texto. O título é a essência do texto. O título me diz do que o texto trata.
O texto pode me trazer informação da ideia central, perdão, o título pode me trazer informação da ideia central do texto. Então, interpretar o título, que esse aqui está muito simples, mas tem uns que são mais complexos, que é maior, é fundamental. Olha só o título do texto: Parque em Chamas. Esse aqui não tem referência. Mas eu já falei para vocês isso. Quando o texto tiver referência, você vai lá embaixo, olhe quem é o autor e olhe a data de publicação e a editora, a fonte. Por quê? Porque conhecer o contexto de publicação, em que contexto aquele texto foi produzido, ajudará e muito na sua compreensão e interpretação. Por quê? Por exemplo, um texto de 1914, que acontecia no mundo, 1916, o mundo estava em guerra. Então, tudo que foi produzido naquele período, entre 14 e 19, 1914, 1919, seja na arte, na literatura, na música, de uma forma ou de outra, estava voltado para o que acontecia no mundo, que era a Primeira Guerra Mundial. Então, conhecer esse contexto de produção vai ajudar a entender as ideias que o autor trouxe para o texto. Então, não esqueçam. Pegou o texto, tenta interpretar o título. Interpretou o título, bacana. Vai, não lê o texto agora não. Vá lá embaixo e olhe a referência. Olha a fonte. Aí você vai para o texto. Tá certo? Qual é a dica? Uma leitura com entonação, né, uma leitura, e depois uma segunda leitura fazendo marcações. Tá certo? E depois, na segunda leitura, eu vou destacar verbos, advérbios, pronomes, adjetivos, preposições, conjunções e tal. Observe. E eu vou tirar a ideia central de cada parágrafo. Ah, professor, mas aqui não tem parágrafo. O que que eu faço? Como é que eu vou agora? Se aqui não tem parágrafo. Olha a dica. Você vai dividir em períodos. Sim, Ana Paula, a prova é sua. Você pode riscar de ponta cabeça. Você não pode riscar a prova, a folha de redação. Mas a prova ali, você pode riscar e deve riscar o texto todinho. Anotações, tal, tal. De caneta, de grafite, tá certo? Porque o que vai importar para eles é a folha de respostas que você vai devolver, com o gabarito que você marcou, e a folha de resposta. Com marca-texto, pode. O ideal é que você leve só caneta, né? Não pode levar esse marca-texto e tal, porque só caneta transparente e tal. Então você leva várias canetas de cores diferentes, né? Transparentezinha, igual eles sugerem, mas preta, uma azul, uma vermelha e tal. Não tem agora canetas variadas, uma roxa, não sei o quê. Aí você vai destacando, tá certo? Não vai poder fazer de caneta de marca-texto porque eles não aceitam que leve esse tipo de material, né? Aí você pode levar canetas esferográficas com cores variadas. Aí você pode riscar lá e fazer anotações e deve fazer isso. Qualquer prova de concurso, de Enem, na escola, vai fazer a prova, grifa o texto, tá certo? Então vamos separar aqui esse texto, já que ele não tem parágrafo, vamos dividir por períodos. O que é um período? Grosso modo, é um enunciado que inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, o nosso primeiro período começa aqui. Saudados e vai até fogo. Está aqui o nosso primeiro período. Esse é o primeiro período. Tá certo?
O próximo período é onde tiver o próximo ponto final. Vem, 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 vem. Janeiro. Então, esse aqui é o segundo período. E o terceiro é, vem, vem, vem. Esse aqui é menor. Esse aqui é o terceiro período. E até o final, inicia e termina o quarto, só que vai parar aqui. Então, esse texto, ele poderia ter sido, se eu fosse dividir aqui, podia ter pego aqui, para ficar, né, dividir em parágrafos, e dar um tab aqui, descer, e dar um enter aí, um tab e colocar no parágrafozinho. Mas assim dá para fazer tranquilamente. Se o seu texto não tem parágrafos, você divide em períodos. Já sabe como é agora. Olha onde tem ó, início, letra maiúscula, até o ponto final. Do ponto final, você vai iniciar, vai ver que tem outra letra maiúscula iniciando um novo período até o próximo ponto final. E por aí vai. Aqui nós temos quatro períodos, né? Esse, esse, esse e esse. Feito isso, você vai fazer a primeira leitura. E eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem essa leitura aí silenciosamente. Valendo. E aí? Tudo ok? Todo mundo terminou? Deu para ler, né? Sim? Então vamos lá. O que vocês marcariam aqui? O que vocês destacariam aqui? Olha só. Vamos pular algumas etapas, porque a gente não se estender muito na aula, vai ficar muito tarde para vocês. Pular algumas etapas aqui e vocês fazem esse exercício depois com outros textos. Observe. Saudado, saudados por ecologistas como arcas de Noé para o futuro. Observe. Isso aqui deve ser grifado,
Por quê? Porque é uma informação importante. É o motivo pelo qual esses parques são saudados pelos ecologistas, tá certo? Por que que eles são associados à Arca de Noé para o futuro? Por serem repositórios de espécies que estão em extinção acelerada. Então, tudo isso aí merece um grifo. Estão em extinção acelerada aonde? Em outras áreas do país. Então, em outras áreas existem animais em extinção, mas que nesse parque eles conservam preservados. Essa informação tem que ser extraída do texto. Tem que ter essa consciência de extrair essa informação. Observe que existem 25 parques no Brasil. Essa informação é importante. E desses 25 parques, alguns dos 25, eles tiveram sua paisagem mutilada pelo fogo. Ou seja, o fogo destruiu alguns desses 25 parques. Não todos, mas alguns. Qual foi a causa? O que aconteceu? A rigorosa estiagem que acompanha o inverno no Centro-Sul ressecou a vegetação e abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 33 quilômetros quadrados do Parque Nacional da Tijuca. Olha só, 6 quilômetros foram engolidos pelas chamas, tá certo? Detalhe que tem que ser anotado. Vou adiantar aqui para frente. O fogo foi contido pelos bombeiros, né? E também foi abafado por uma providencial chuva que de repente resolveu cair naquela região. Só que ele pipocou, o fogo não parou, ele pipocou para outros extremos do país. Naquele dia, o incêndio ele começou no Parque da Serra Capivara, Piauí, né? E a Lacatinga, onde se encontram as pinturas rupestres. Então, observe, diante dessas informações que eu tracei aqui por cima, eu já tenho uma ideia, né, do que o texto me traz. Observe, o sertão onde aconteceu, o ambiente onde aconteceu o incêndio é castigado por uma estiagem, uma falta de chuva rigorosa, né? Então, alguns dos 25 parques, eles tiveram sua paisagem devastada pelo fogo. Esses parques eram famosos, eram conservados e eram, vamos dizer que endeusados pelos ecologistas, né, por se tratar de uma espécie de arca de Noé para o futuro. Por quê? Vamos às questões. Observe. O autor, ele justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como arcas de Noé para o futuro, está logo nas primeiras linhas. Ele de que maneira? E aí? A letra A diz que porque são áreas preservadas da caça e da pesca. É isso? Os ecologistas referiram-se aos parques como arcas de Noé para o futuro. Por qual motivo? Por esse? A B diz que é porque ocupam espaços administrativamente delimitados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. É isso aí que diz o texto? C. Porque espécies animais e vegetais que estão se extinguindo em outras regiões têm preservada a sua sobrevivência nesses parques. É essa? É por isso que eles são comparados a arcas de Noé para o futuro? A D diz que é porque há agentes florestais incumbidos de zelar pelos animais e vegetais dos parques. E a letra E diz que porque nesses parques colecionam-se casais de espécies de animais e vegetais em extinção em outras áreas. Qual é a resposta? Podem marcar. Eu acredito que seja C. Falcon vai nascer. Mas foi Walton que falou aí, foi? Letícia, C. Foi. C, 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 Eu também C, vou nascer, viu, filho? C. A galera Eu vai também vou nascer. nascer. C.
Mais alguém? Olha a importância de ter grifado aquelas primeiras linhas lá. Resposta, letra C. Exatamente porque os parques eles estão preservando, né? Questão 2. A respeito dos incêndios referidos pelo autor, depreende-se do texto interpretação. Quem lembra? Quem anotou aí? Depreende-se é o quê? Depreende-se é Compreende. quem diz? Esqueci, não foi? Compreende. Não é compreende, não? É o quê? Conclui. Depreende-se é interpretação. Perfeito, mas vamos aproveitar as duas. Compreensão é no texto, o autor do texto. Depreender é interpretar. Então a resposta está além do texto. A respeito dos incêndios, depreende-se do texto que, embora tivessem ameaçado espécies de animais e vegetais raras, apresentaram um lado positivo, aumentar a produção de carvão. O texto fala disso? É possível depreender isso do texto? É possível chegar a essa conclusão aí? A letra B diz que foram provocados por rigorosas estiagens do inverno no centro-sul e pela seca prolongada no sertão nordestino. Depreende do texto isso? Observe, é depreender do texto, não está no texto, né? Está além. A letra C diz que não foram debelados por providenciais chuvas que eventualmente vieram a cair sobre os parques. A letra D diz que foram combatidos com presteza e eficiência pelos bombeiros. E a letra E diz que, a partir da leitura, chega-se à conclusão que destruíram parte da fauna e flora das reservas, desfigurando sua paisagem. Quem mais? Eu já vi algumas respostas da letra E aí. Também vou de Quem E. mais? Bota o meu E. Errou de E. A maioria vem. Lavar o gabarito. Alguém mais vai comentar? Letra E. Vocês estão bem, hein? Duas questões, duas. Até agora tem gente aí com 100% de acerto. São apenas quatro questões. Vamos para a terceira. Depreende-se mais uma vez, ó. Para ficar aí, depreende-se é impressão, interpreta-se. Depreender é questão de interpretação. A resposta não está no texto. Depreende-se do texto. Depreende-se que o autor do texto, em relação ao fato descrito, ele manifesta o quê? Ele manifesta um descaso? Ele manifesta uma hesitação? Ele manifesta uma desesperança? Ele manifesta um pesar? Ou ele manifesta indiferença? Aí é bom o indivíduo ter muita leitura, né? Porque ele, para essa questão ele tem que saber o significado de descaso, de hesitação, de desesperança, de pesar e de indiferença. Saber o significado de cada palavra já me ajuda aí a responder essa questão. E aí, vocês vão de quê? O autor demonstrou que não está no texto, ele não diz o que ele pensa, mas dá para depreender o quê? Henrique disse que é um descaso com a natureza. Não, não é um descaso. Observe, depreende-se que o autor do texto, em relação ao fato descrito, é o que o autor manifesta. Entendeu? Qual é o sentimento que o autor deixa transparecer ali, pelo que ele escreve? É o sentimento do autor. Acredito que seja a letra D. A galera tá indo aí no D, de desesperança. O autor mostra-se desesperançoso? É a D. O D é pensar, não? Pesar, não? Perdão,
Eu olhei pro dedo de desesperança. Pesar, eu olhei pro D, foi de desesperança, que não foi pro, alternativa, não. D é pesar. Todos vão de D? Alguém mais vai comentar? Tem gente que tá em dúvida aí. E a resposta é: ele manifesta pesar, ele fica pesaroso, fica certa tristeza ali pelo que aconteceu com o parque, né? E a última, a Larissa ficou em dúvida aí. Aponte a única conclusão que é estrita e licitamente deduzível. Deduzível é compreensão ou interpretação? Não notaram, né? Deduzível é uma questão de interpretação. A resposta não está no texto, ela está nas entrelinhas. É possível deduzir o quê? Roberto botou aí, interpretação. É possível deduzir o quê? As chamas serviram para mostrar a precária situação dos parques brasileiros. É para isso? É isso? É possível deduzir isso? Devem ser tomadas providências para adotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. A leitura me permite fazer isso? Chegar a essa conclusão? Deduzir é como se fosse assim. A que conclusão eu chego depois da leitura, após a leitura? A letra C diz que devem ser desencadeadas campanhas para conscientizar a população de como evitar incêndios nos parques. A letra D diz que parte da culpa dos incêndios cabe às autoridades responsáveis pelas reservas de parques. E a letra E diz que o incêndio no Parque da Serra Capivara ameaçou o valioso patrimônio histórico e antropológico. E aí? Qual é a única é, conclusão que se tira a respeito disso aí depois de ler o texto? É possível deduzir o que? Muita gente ainda é. Será? Alguém mais? Tem o pessoal que está em dúvida, o pessoal não marca, com medo de errar. Gente, o lugar de errar é aqui. Aqui é o canto de errar. Então vamos lá. E a resposta é? Ninguém mais vai? Olha só. Plim, 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 plim. Aponte a outra conclusão que é estrita e licitamente deduzível do texto. Você pode deduzir o quê? Devem ser tomadas providências para adotar os parques de meios para se protegerem dos incêndios. Então, esse é o gabarito da questão 4, da nossa última questão. Observe, certamente foi pouco tempo para vocês lerem o texto, né? Foi em cima da hora. Requer um pouco mais de tempo para vocês me analisarem, né? Mas mesmo assim, foi muito bom o desempenho. É só treinar agora, tá certo? Só treinar.